Olá, o programa Bom Gourmet está no ar e hoje nosso convidado é o Christian Cornélio, que ganhou o prêmio Chef Decor, né? O Desafio Chef Decor já é um evento que acontece todos os anos aqui, já há uns 5 anos. Opa. E está bem consolidado, é um evento bem interessante porque estimula, né, os arquitetos da área de arquitetura e decoração a trabalhar e desenvolver seu lado chefe. E nesse, que prato que você fez que foi premiado aí, Christian? Quando eu fui convidado, né, eu quis fazer algo que eu tivesse uma certa afinidade, que eu gosto muito de receber na minha casa, tem essa descendência italiana aí, como tantos outros brasileiros, mas eu curto muito. E a minha família é de uma região específica lá da Campânia, né? Então eu fui buscar alguns pratos que tivessem a referência de Nápoles, da Campânia, de Vesúvio, de toda aquela atmosfera sulista da Itália, né? Que é uma região bem interessante, bem específica. Sim. Mesmo. E aí nós fizemos o prato de entrada, o prato principal e uma sobremesa. Nesses pratos a gente fez a primeira que eu vou apresentar aqui hoje, que é uma bruschetta com salsicha, que é a linguiça fresca nossa, salsicha com verdura, que é a verdura, na verdade, é um vegetal que eles têm lá, uma verdura mesmo, sim, que é chamada de friarielli, que ela dá assim muito comum na região da Campânia, né, da próxima a Nápoles e tudo mais. E essa verdura, ela tem um gosto muito aproximado da nossa mostarda, da folha da, sim, mostarda com brócolis. E eu fui atrás, assim, conversando com os meus parentes lá da Itália, minha prima tal, me deu algumas dicas. A gente chegou numa ideia de fazer uma bruschetta, okay, dessa entrada. E deu super certo, assim, o pessoal gostou muito, é um sabor diferente, bem característico. Isso. E vai o que então nessa bruschetta que você vai fazer? Então, a salsicha, que na verdade é a linguiça fresca, que ela pode ser a toscana, a romana, uma linguiça sem muito tempero, né? Sim. Vinho branco, depois que nós vamos usar para ferventar, tá, e refogar. O brócolis picadinho, só a florzinha com a mostarda, que eu até trouxe a folha para vocês verem, aqui, ó, que ela é bem diferente, tem gente que não conhece. Olha que diferente. Né? Ela parece uma chicória, mas ela tem um gosto bem peculiar. O pimenta, né, que é essa coisa do sul da Itália, exato. Tá. Os italianos amam do sul, gostam muito desse tipo de pimenta. Parmesão depois para fazer o fechamento aí da bruschetta, e na liga entre a linguiça e as verduras eu coloquei mussarela de búfala para dar aquela umedecida. Perfeito. E o pão italiano que a gente usa como base da bruschetta. Vamos lá então? Vamos lá. Então, o que vai aí na panela, que já tá por sinal quente. Bem quente. Então isso. Aqui, deixa eu pôr aqui do lado. Na verdade, aqui nós vamos colocar a linguiça. Não tira a pele, nada? Nada. Tá. O que é interessante desse feitio, que é diferente, é que nós iniciamos ela só no fechamento aqui com um pouquinho de água. Você vai, na verdade, cozinhar a linguiça, não fritar, sim, é isso. Na verdade, ela vai soltando a gordura dela, né? Ó, tá bem quente. Aqui ela vai pegando uma certa rigidez. Esse processo é um processo um pouquinho lento, tem que ter bastante Mas sempre paciência. Sem tirar a pele, você vai com ela inteira, sem tirar. Entendi. Então você vai ela balanceando a água. Exato, vai secando aqui a água, eu vou pondo de novo. É aquela paciência que você tem que ter para fazer um risoto. Entendi. Né? Não coloca muita água, que é para não encharcar. E a linguiça, ela vai pegando uma consistência. Ela vai enrijecendo, né? Que depois nós vamos cortar em quadradinhos. E esse processo vai na água, cozinhando, sim, secando, você põe. E o vinho entra mais no final. O vinho entra mais no final. Nós vamos nesse processo aqui, ele demora mais ou menos uma meia horinha. Tá. Né? Que ela vai secando essa água, a linguiça vai soltando a gordura, tanto que ela fica bem sequinha no final. E a gente vai colocando a água, porque a gente não tem esse costume aqui, né, no Brasil. De cozinhar, geralmente a gente frita.
né? Mas na verdade, aqui você tá não. cozinhando a linguiça. Exato, eu tô cozinhando, ela vai pegando uma consistência, vai enrijecendo. E que momento que você joga o vinho? Quando você acha que ela já tá cozida? Ela vai ficar mais firme e também ela dá uma leve dourada, não muito, né? Provavelmente isso vai começar a acontecer com uns 15 minutos de cozimento. Sempre nesse processo. Sempre nesse processo, bem lento, com paciência aí para ela ir fazendo esse cozimento devagar. E aí, devagar. quando ela já teve esse cozimento, que dá esse tempo, que você joga o vinho aí de nós novo, vamos sem também, tirar a pele. Sem tirar a pele. Aí Só... nós vamos colocando o vinho em pouca dosagem, como eu fiz com a água. E vai cozinhando. E vamos cozinhando. Aí ele vai evaporar, a gente coloca mais um pouquinho, e ele vai pegando o sabor. Né? E nem fura nada, né? A gente tem mania de furar a pele da linguiça também. Não precisa. Entendi. Né? E depois, o final mesmo é você dar só um fio de azeite, que daí ela chega no tom. Entendi. Na verdade, é uma coisa mais para dar uma douradinha. Tá. E esse processo é dar douradinha e cozinhar a linguiça. Isso. Perfeito. Isso posto, nós já temos, claro, a linguiça já, porque nós não vamos aqui ficar nos 20 minutos cozinhando, mas o processo acho que vocês já entenderam. Exato. Cozinhou. Depois você pica. Sim, aí ela também vai ficar não bem... tirou a pele. Não, ela vai ficar bem firme. Nunca tira a pele, tá? Eu tiro a pele toda hora, mas enfim. Aí ela ficou bem firme, ó. Ela fica bem firme, os cubinhos. Tá bom? É o vinho. Bom mesmo. Sempre o vinho ajuda. Não precisava nem pôr na mosqueta, hein, gente? Legal, esse processo. Então esse a gente pode tirar daqui. Isso. Vou pôr aqui para você, para te desocupar aqui. Beleza. Perfeito. Na verdade, a gente fez a linguiça. Ok. A gente vai usar aquela mesma panela. Pode tirar o Vai usar a mesma panela para fazer. Tá bom. Vamos Vou tirar aqui para você já. Isso. Você vai montar aí? Vou na panela. Tá. Aqui você pode deixar ela aqui. Posso deixar ela aqui. Por favor. Se tiver algum caldinho, pode descartar. Pode descartar. E nós vamos para as verduras. Tá vendo que ela vai ficando bem firme, vai mudando mesmo a cor. Aí ela vai toda... Beleza. Sua colher. Beleza, obrigado. Então aqui essa nós vamos guardar para fazer mais um pouquinho depois. Exato. Aí a gente vem aqui para os nossos... Obrigado, meu fogo. Tá. Vamos então trabalhar aqui no com azeite. Um pouquinho de azeite. Quer dizer, a linguiça já estava cozida, já fez todo o processo junto com o vinho, cozida, cortou em cubinho, que resultou nesse prato que vocês estão vendo. Exato. Agora nós vamos preparar efetivamente qual vai ser a cobertura aí da mosqueta. Então depois azeite. Exato. A gente vai começar com o brócolis, porque o brócolis ele demora um pouquinho mais. Então a gente vai dar uma refogada nele aqui. É bom sempre, se quiser pôr lá, ele ir mais al dente, né? Ah, é melhor. Eu prefiro também. Porque também ele vai um pouquinho no forno, então ele já dá aquela murchadinha. Vou colocar um pouquinho de sal aqui. E o brócolis você só pegou a flor mesmo do brócolis? Só a flor. Porque a folha que a gente trabalha é a folha da mostarda. O forno a gente já ligou. Já ligou, deixou ele pré-aquecido. Você vai montar, eu tô aqui com o pão ainda está in natura, então você vai montar a busqueta, depois vai pro forno. Tem gente às vezes que torra um pouquinho o pão antes, monta a busqueta e volta pro forno. Exato. Porque às vezes o processo de torrar o pão demora mais e pode queimar a cobertura. Só que a busqueta tradicional mesmo, o pão não é torrado, muito torrado, né? Ele é mais aquecido e fica meio que, como diz o outro, al dente. Exato. Então, por isso que a gente vai montar já a busqueta. E o pão, é melhor trabalhar com pão fresco, né? Tem gente que faz. Eu não consigo. Mas pão italiano, pão italiano, exato. Tá ótimo. A gente tem ótimos lugares, ótimos fornecedores. E você sabe qual é Bom, você deve saber, se é italiano, né? Qual é o nome, a origem do nome bruschetta? Bruschetta? Não, eu prefiro escutar a sua versão. Porque, na verdade, assim, bruschetta vem do verbo italiano que é bruscare. Bruscare. De torrar, de dar uma torrada, de dar uma leve torrada. Então é a mesma que eu conheci. Então, na verdade, assim, isso remonta, eu estava dando uma pesquisada até que eu gosto, remonta de tipo antes de Cristo, própria Roma, não sei o que, eles já pegavam pão antigo, amanhecido, dava uma torrada e cobriam com o que tivesse no momento. Exato. E aí surgiu a tal da brusqueta. Exato. E agora nós vamos aqui
Obrigado. As folhas. Essas folhas eu trouxe para o pessoal conhecer. E aqui já é ela picada. Ela picada. Pode picar ela larga, só não uso o talo, porque ele é mais... E é a folha da mostarda. É a folha da mostarda. Achar, não é fácil de achar. Eu perguntei para ele agora, ele falou, olha, você tem que dar uma procura, acha, mas não é muito fácil. Não. Aqui mas em é que chega mais próximo do paladar, né, que você falou. Tem umas redes grandes aí que a gente não encontra. Mas eu procurei e encontrei em umas menorzinhas. Legal. Aqui ele vai dar uma murchada como se fosse um couve. Ok. Né? Ele vai refogar e vai chegar num... Vai dar uma murchadinha. Dá uma tampadinha. Exato. Eu só ponho um pouquinho de azeite para ele sugar mais. Eu gosto de azeite, né? A gente gosta. Você falou da brusqueta como prato de entrada. E que prato principal você fez? Então, o prato principal foi até um prato que eu já apresentei aqui com a Almir há muitos anos. Mesmo? Exato. É uma putanesca, só que eu desenvolvi uma variação dessa putanesca. Deu uma variação. Exato. Porque em Nápoles eles fazem a brusqueta basicamente com azeitonas, com a alcaparra, né, e a pimenta. E lá em Roma eles acrescentam a alite na receita, com aquele gosto de finalização de peixe, assim. E eu trouxe isso pra gente fazer em casa e eu costumei a fazer com carne, como se fosse um ragu, né? Eu não coloco anchova, não coloco... sei, mas e faço com calabresa e carne picada. Sei. Como a gente faz pra fazer molho de um ragu de polenta, quase. Por exemplo. Exato. E aí, deu super certo, todo mundo gostou, porque eu também faço a massa em casa. Fez a massa. Exato. Que massa que você usa que combina mais? Que tipo de massa? Então, eu faço o corte, ele chama redinete. Ele chama isso porque vem de rainha. O corte dele fica todo frisadinho na beirada. Então parece uma coroa. É uma fita. É como se fosse um pappardelle, sim, né? Mais largo, só que o redinete ele dá esse desenho bonitinho assim Legal. Na beirada. Logo mais ela vai começar. E o fogo tá no máximo. Não, tá. A folha já murchou, né? Refogou. Então a gente pôs o folha de brócolis e a folha de mostarda. Exato. Um pouquinho de azeite só. Você pôs azeite, sal? eu coloquei. Um pouquinho de sal. Você vai dando uma salgadinha, não coloca muito porque a linguiça, né? Ela já é um pouco. Aqui eu vou pôr a pimenta picadinha. Dedo de moça, picada, sem a semente. Sem a semente, porque senão ninguém aguenta. E aí ela vai dar uma refogada junto com as verduras. Você cozinha em casa assim também? Cozinho. É? Mas eu gosto de cozinhar quando tem uma galera, né? Bom. Só pra pouca gente não vale a pena. Às vezes eu faço, mas eu prefiro fazer... Sim, é mais gostoso, com mais né? Comunidade. Assim. Exato. E agora a gente já pode colocar a nossa linguiça. Ok, linguiça já que a gente fez. Aquele processo que fez de cozinhar a linguiça com um pouquinho de água, depois vinho branco, depois picou. É muito importante a paciência pro feitio da linguiça. Mas tem que, né? Com isso vai um vinho, né? Sim. Vai uma garrafa de vinho, vai outra garrafa de vinho, bate-papo. Uma musiquinha O processo italiana. De fazer que é gostoso, Exato. né? Porque depois de comer, a gente come tão rápido, né? Não, sim. 2 minutos já comeu. Principalmente a entrada, né? Porque o pessoal geralmente está na expectativa do prato principal. Mas a gente tá fazendo uma entrada. E o que é legal disso daqui é que é muito característico. Se você for em Nápoles, buscar na região da Campania ali, nas imediações de Nápoles, essa entrada da salsicha com verdura é muito típica. Esse tipo de brusqueta, Na verdade, eles fazem isso aqui. Ok. Né? Eles comem ela até inteira como prato de entrada. Mas eu dei essa brincada com a brusqueta. Porque a gente sempre gosta de dar uma... Aí você põe um pouquinho de azeite ou não? Não, eu deixei só... Porque depois a gente vai regar bastante. Verdade. Né? E aqui você já montou as fatias de pão italiano. Exato. Você passa alguma coisa no pão? Nada. Deixa ele aí. Aqui, como já está praticamente pronto, eu vou colocar a mussarela de búfala picadinha, que ela vai umedecer. Você falou que ajuda a dar liga. Exato. Umedecer. As cores ficam bem bonitas. Fica, ó.
Ela dá uma cor e o aroma também. Ou intrometido. Podia pôr uns pedacinhos de pimentão depois aí uma vez. Né? Então, nunca fiz, né? Então, pimentão, né? Põe um pimentão amarelo e um pimentão vermelho. Vai ficar mais colorido. E o pimentão, sabe o que eu gosto de fazer? Eu acho que você já vai. Põe no fogo, dá uma torrada dá uma nele, torrada ele fica meio que defumado. Exato. Grelha, aí eu tiro a pele, aí eu pico ele bem miudinho, aí eu incorporo. Eu não quis mudar muito a receita, porque você sabe que a italianada... Tá dando palpite, né? Italianada odeia que muda a receita deles. Mas eu tô olhando para isso aí, já tô enxergando aí o pimentão. Até quando eu converso com a minha prima lá na Itália e eu falando, explicando para ela, né, que eu ia pôr carne, ela falou, então não é putanesca. Eu falei, não, mas é a minha. Bom, aqui tá praticamente pronto. Okay. Bom, aí fez esse processo, isso você já vai cobrir direto aí aqui eu vou cobrir aí. Aqui eu vou apagar, porque tem um queijo, né? Deixa eu ver se eu apaguei, porque esse fogão... Esse vinho branco aqui nós vamos tomar, né? Porque ficou figurativo aqui, porque você já tinha feito o cozimento lá. Nós vamos fazer o esforço de acompanhar a nossa brusqueta. Aí tem gente que gosta bastante de mostarda, vai incrementando aí, colocando mais. Pô, eu gosto da generosidade. É, isso aí. E isso você faz esse processo montando para cada uma das brusquetas que você for servir. E por enquanto não pôs azeite, não pôs nada. Não, tá só tô colocando... Depois você cobre com um pouquinho de azeite aqui em cima? Não, coloco bastante. E sal é só aqui que você colocou? Só na verdura. Aqui na verdura, porque a linguiça Porque a linguiça ela já tem aquele gostinho temperado dela, né? Ok. Agora já montou as brusquetas. Sim. Agora, como é que você dá o acabamento aqui? Acabamento, a gente dá uma regada aqui no azeite. Eu gosto de ser generoso nesse momento. Ah, bom, azeite não faz regar mal bem o pão. Você já pôs, isso é uma pergunta, você já pôs antes azeite no pão, depois pôs o recheio? Não. Não, o pão sequinho lá. Não fica isso que eu ia falar, acho que o pão fica muito molhado, né? Exato. Ele não dá aquela torradinha, então você põe por cima, não fica tão impregnado de azeite o pão. Exato. Fica só a cobertura e a cobertura não seca, né? Exato. Legal. Agora, a próxima vez que você for fazer brusqueta, você já faz uma napolitana. Gostei dessa receita. E eu experimentei o recheio sem o pão, né? A gente tava aqui, muito gostoso. Você servir até sem entrada, o pão, né? Ou pode ter até um pão torradinho, mas... É que assim, é prático no jantar, né? Você já servia a brusqueta. E independente do que você for fazer, bem generoso. E aí, para finalizar, eu venho com um pouquinho de parmesão. Dá aquela que daí ele dá aquela tostadinha. Nossa, tá bonito, não tá? Vou até tirar uma foto disso aqui. Merece uma foto. Tá bonito, hein? A cor fica bonita, tá né? Bonito, porque a mostarda tem uma preparo cor... tá bonito, pô. Uma cor forte. Aí o tempo da brusqueta também, e aí, como é que é no forno, mais ou menos, assim, é média? 5 a 10 minutos, depende do forno. Você vai ver que o queijo vai dar uma derretida, já tá bom. Legal. Então vamos lá pro forno, que já está pré-aquecido. Vai para um forno 180 graus, né? Beleza, é isso. Aí agora a gente vai aguardar alguns minutos, uns 15 minutos. Aí nós vamos para a degustação, que é a parte mais gostosa do negócio. Vamos lá. Deu aí já uns 20 minutos de tempo de forno, aí você pode ir dando uma olhada, né, Cris? É importante que sim. É importante que sim. Agora o Cris vai tirar para a gente ver a degustação. Vai queimar a mão aí, velho. Ó. Já sentiu o aroma daqui, meu. Ó, coisa linda. Lindas. Ó. Deixa eu preparar. Ó, deu uma boa. Ó, torrou, hein? Nós estávamos com medo que não tivesse dado aquela torradinha. Deu sim. Ó o barulhinho, ó o barulhinho. Tá crocante, olha que bonito. Ó. Que danado. Ficou bonito, né? Eu sempre dou uma... Põe um pouquinho de... Olha lá, ó. Decoração que é importante. Né?
fazendo jus à profissão. Sim, claro. Porque acima de tudo é arquiteto, né? Antes de ser. Eu espero che Opa, agora ti va certeza. benissimo per mangiare la bruschettina. Ora, più bello. Più bello, molto bello. Ó. Olha aí, perfeito. Ó. Perfeito, hein? Não sei se dá pra ver, mas ó, deu uma... Só aquela leve torradinha em cima. Elas ficam lindas. Perfumada, hein? É a mostarda. É a mostarda. Exato. Deu o ponto. Não precisa torrar o pão antes mesmo, viu? Não. Não ficou seca. Eu achei... será que vai ficar seca? Não ficou seca. O pão ficou torrado ao ponto. Sim. Podia até ter tirado uns 3 minutos antes. É o forno. Eu acho mas que tá bom. Quando você tem na sua casa, você vai conhece o forno. Sabe o que você pode fazer? A hora que estiver no forno, você dá uma erguida na mosqueta e olha. E vai acompanhando. Pra ela ficar moreninha, só um pouquinho embaixo, como ela ficou aqui. Ela tá bem douradinha. Mas de crocante, ó. E o sabor da mostarda com a linguiça fica muito bom, né? Diferente. Olha. Complimenti. Nossa, meus parabéns. Obrigado. Muito bom mesmo. Obrigado pelo convite, obrigado. Obrigado você. Por prestigiar esse momento. Obrigado você, parabéns. Olha, confirmado, além de um bom chefe, além de um bom arquiteto, é um bom chefe também. Parabéns, Cris. Obrigado, viu? Obrigado a você, Haroldo. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Prazer estar aqui. Tá aí mais uma dica do programa Bom Gourmet para você, essa brusqueta maravilhosa e outras que você pode encontrar. Fique conosco até o próximo programa. Obrigado.